Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Estamos aqui em meio da off-season, mas já entrando numa pegada de previews. Para isso a gente vai fazer um programa diferente, parecido com aquele que a gente faz de quarterback, separa eles por categoria. Vamos fazer isso também com os head coaches. Para tocar esse assunto tem o JP, tá o Canguru, beleza, Canguru? E aí, tudo bem? E tá com a gente o coach, o Danilo Minas, do Diário NFL. Fala, cara, beleza? Fala, JP. Fala, Luiz. Tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite. Nesse momento aí que entre temporada, né? Eu acho que a gente tá bem no meinho mesmo. A partir de agora já começar a falar de pré-temporada, de jogos e tudo mais aí. Sempre um prazer falar com vocês. Já começar a olhar para o campeonato seguinte, né? O campeonato 2021. Acho que já é o assunto mais bacana de fazer. Cara, e conta aí pra galera o que você tá fazendo, né? Fala aí pro pessoal. Além do Diário NFL, hoje em dia eu parei de escrever ele todo dia ali no UOL e tudo mais. Acho que voltando à temporada, capaz de voltar a escrever mais constantemente, mas tô no Instagram aí, no Diário NFL, Twitter de vez em quando, e também trabalhando na CBFA, na Confederação Brasileira de Futebol Americano, aí como diretor de esportes. A grande missão do ano é levar os times, as seleções, para o Campeonato Mundial de Flag Football. Então legal. E quando é que tá marcado? Um ano complicado aí, difícil de arrumar dinheiro para isso. E quando é que tá marcado o campeonato? O campeonato será em dezembro em Israel. Então será a 5ª participação do feminino, e a novidade é levar o masculino dessa vez. Então é um esporte que virou um esporte dos Jogos Mundiais ano que vem, nos World Games, e a previsão que em 2028 faça parte das Olimpíadas de Los Angeles. Então é um ponto que a gente precisa trabalhar bastante, colocar o flag football nas escolas, aproveitar e ter a chance de ser uma potência do esporte, aí, aproveitar que ele pode estar começando em muitos lugares e a gente já joga já faz um tempinho, virar uma potência rapidamente. Legal. Projeto aí de médio prazo bem bacana. Tomara que dê tudo certo. Lá no 10 Jardas, vocês já sabem, já estão lá os posts que a gente faz sempre, nessa pegada aí de off-season. Tá lá a proposta do Tudo 10 Jardas, né? Eu tô até devendo, uma ou duas passar pro pessoal, que eu, como disse, né? Para se prepararem caso abram as fronteiras e seja viável viajar ainda esse ano. Quem sabe, né? Vamos torcer. Bora lá, Canguru, tem mais alguma coisa, não? Não, só isso, podemos ir já. Legal. Então a gente vai fazer aquilo que eu falei lá no começo. Vamos pegar os 32 head coaches da liga e vamos separá-los em algumas categorias, né? No mesmo estilo dos quarterbacks. E essas categorias vão ser o seguinte: os que estão estreando, né? E aí a gente vai falar um pouco do que esperar deles e tal. Os que estão bem no comecinho de trabalho, mas já começaram bem, já começaram de uma forma positiva, né? Dando bom otimismo para as torcidas. Os que também estão há pouco tempo, mas, né, já geram um pé atrás, ou seja, começou com um sinalzinho de alerta. Vamos também falar dos que estão claramente sob pressão para render ou para gerar resultados em 2021. Os que têm moral consolidada, né? Pode entrar nessa categoria sob pressão no decorrer do ano, de repente alguma coisa, um desastre, ou alguma coisa anda muito mal, enfim, isso acontece sempre tem algum caso desse. E por fim, os que estão num outro nível, né? Tem moral o suficiente para definir o seu futuro. Tá legal aí? Faltou alguma coisa? Vocês acham que categorize bem algum tipo de head coach também? Ou todos eles de uma forma ou outra entram por aí, né? Eu não sei vocês, né? Eu já separei todos os meus head coaches aqui. O Tem Moral ficou com muita gente. Olha aí. E o Estreia tem muita gente também, né? O Estreia são 7, né? O Danilo comentou, né? Antes da gente começar a gravar, teve muita troca nessa temporada, né? Acho que tá bem claro, assim, mas vamos ver. Temporada, a gente sentir que, né, como é a primeira vez, a gente tá malhável. Se sentir que cabe algum dos nomes, cabe numa coisa completamente diferente, a gente cria uma categoria nova aí. Uhum. Né? Sim. Então vamos lá. Canguru, como é que a gente tem feito os quarterbacks? Eu sempre faço essa pergunta, não, né? A gente vai por divisão, né?
Acho que sim, né? Acho que dá pra ir. Então vamos começar como a gente sempre começa, com a AFC East. E aí não tem como não começar com o Bill Belichick, né? Que independente do que aconteceu em 2020, é o head coach da NFL, né? Não tem como não colocá-lo aqui, não tem moral suficiente para definir o seu futuro, né, Dani? Sem dúvida, o Belichick é a maior lenda desse esporte aí, claramente em outro patamar. E pela primeira vez em muitos anos está passando dificuldades, né, para escolher o próximo quarterback aí. Muitos jogadores da defesa no passado não jogaram por causa do Covid. Vamos ver o que ele vai fazer, como ele vai reagir para esse ano. Verdade. Ele até teve que sair um pouco do estilo dele, do estilo dos Patriots, né, de sua organização, e contratar um bocado de free agents, abrir os bolsos nessa oficina. Eu acho que ele viu que tem os anos contados aí também, né, de carreira e tudo mais, mas resolveu apostar em alguns wide receivers aí. Não gostei de todas as escolhas, mas ele sabe muito mais do que eu, então ele deve ter escolhido bem. Isso aí. Canguru, quer adicionar alguma coisa ou vamos pro próximo? Não, o Belichick é o maior técnico da história, né? Ele ganhou 2 títulos também como assistente, né? Sim. Eu postei um negócio no Instagram. Eu postei um negócio no Instagram que é engraçado que ele tá envolvido em todos os títulos do Giants, né? O Belichick. Ele tava nos 2 lá da época do Lawrence Taylor, né? Que a gente comentou bastante lá no outro programa. E ele tá nos 2 do Eli Manning, né? Que foi agora. Que ele perdeu pra ele. Então, é engraçado, né? Como ele saiu do Giants, mas a história dele continuou muito ligada à franquia. É engraçado também que ele foi pro time que a cidade que mais odeia Nova York é Boston, né? E vice-versa, né? Nos esportes e tal. Então é engraçado essa relação dele, mas tirando... Não tem o que falar, né? Ele é o maior da história da NFL. Isso aí. E quem tomou a divisão das mãos dele no ano passado foi o Sean McDermott com seus Bills. E ele tá com a moral toda, né? Ele claramente está com a moral e ele aproveitar esse ano, que ele não perdeu quase ninguém aí na free agent, aí ele tem os 2 coordenadores dele ainda. Esses 2 coordenadores não vão ficar por muito tempo, que é o Daboll e o Frazier. Então aproveitar que o time está redondo aí, um dos melhores quarterbacks aí dos jovens, né? Novos da NFL. Então ele tá tranquilo, tá com moral aí, vai ter uma longa carreira aí no Bills, espero eu. Essa não saída, vamos dizer assim, do Daboll do coordenador ofensivo foi uma surpresa da oficina. Eu achei que entre as 7 vagas, uma delas seria dele, por causa justamente do desenvolvimento do Josh Allen, que poucos quarterbacks... Foi no programa passado que a gente comentou isso, Canguru, que são muito poucos os quarterbacks jovens que deram esse passo, né, de evolução clara. Então, o coordenador que conseguiu fazer isso naturalmente seria um candidato a head coach. E ele ficou para trás na corrida desse ano. Sim, a estrutura de contratação de coaches da NFL é meio bizarra, porque ela começa já nos playoffs e os times que vão longe... dessa vez aí, tanto Bills quanto Chiefs, os coordenadores não tiveram chance quase nenhuma aí de serem aproveitados pelas outras equipes. Pois é. Desculpa, Bru. Isso é um negócio que eles vão ter que rever de alguma forma, mas não sei se tem jeito também, né? Porque todo mundo quer acelerar a sua escolha, é uma coisa complicada mesmo. Você tira a chance, né, desses caras serem contratados para o trabalho dos sonhos deles, né? Porque eles estão fazendo um bom trabalho, é basicamente isso, né? A gente tem um que estreia também, né? Que é o Robert Saleh nos Jets. O Jets é uma organização que tem um turnover grande, raramente os head coaches duram muito tempo lá ou conseguem criar uma estrutura com a cara deles e tal. O Saleh, eu acho que o começo dele, pelo menos, né, essa oficina do Jets foi uma oficina diferente, que eles não apostaram em nomes fortes, eles apostaram em solidificar a base do time, que é um caminho diferente de outras oportunidades deles. E não sei, eu sinto que eles estão no caminho certo. Vamos ver se o Robert Saleh tem mais sorte do que outros por aí, né, Camilo? Eu, particularmente, gostei da direção que o Jets tomou de forma geral, né? Com o comando fora de campo, não só
Sala, né? O General Manager também e tal. Parece ser uma parceria interessante e eles ainda tiveram a chance de escolher o quarterback, né? Com a escolha alta e tal. E a defesa já estava num caminho que também parecia interessante, que é justamente a direção do técnico, né? Agora. Eu me sinto bem com essa contratação. Acho que foi uma das contratações que eu mais gostei desse período. Não sei, você também acho que é isso, eu não sei o Danilo. O dono dele está de volta. Acho que a melhor movimentação que eles fizeram esse ano foi ter tirado o Adam Gase, que ele é surreal como ele arrumou um trabalho de head coach tão rápido depois de fazer um péssimo trabalho nos Dolphins aí. Então acho que o curioso e interessante e inteligente do treinador é ele já pegar um quarterback que ele gosta, então ele não ficar com preso, né? O que sobrou do anterior ali, o Sam Darnold. Então apostar no Zach Wilson, acho que é uma boa aposta. O Jets está subindo aí, gostei dessa dessa contratação. O dono tá de volta, né, Canguru? Tomara que ele não atrapalhe muito, né? Eu acho que é um problema até o dono tá de volta, né? Mas eu não sei, né? O Jets é uma dessas franquias estranhas e eu gostei dessa observação. Acho que a gente tem a impressão que essa contratação foi tão boa porque, na verdade, eles se livraram de um cara tão ruim, né? Que era o Adam Gase antes. Então faz sentido. Tipo, você tira um lixo, né? Pra repor com qualquer coisa já parece melhor. Agora vamos. Bom, esses 3 primeiros nomes dessa divisão foram muito fáceis, né? O de estreia era, né, automático, os outros foram muito fáceis de colocar. Mas agora veio o do Robert Flores com o Miami Dolphins, que teve um bom início. Eu não sei em qual eu ainda tá cedo bastante para a gente botar numa das duas que começou, né? Acho que ainda dá. São 2 anos de trabalho, um trabalho que era complicado pela natureza dele, por como estava o estado do time anterior. O Flores vem de um certo estigma, assistentes do Bill Belichick que não darem certo na liga, é algo que ele tem que superar. Parecia que estava bem, o time de Miami foi mais competitivo ano passado do que a maioria das pessoas apostava que seria. Essa deveria ter sido uma off-season, eu usei várias vezes esse termo, né? De colocar novos tijolos ali na fundação e fazer essa estrutura subir, mas foi uma off-season mais de trocar peças e não construtiva, mas de remodelar. Isso me surpreendeu um pouquinho. Acho que o resultado inicial tá ok pro que se espera deles, né, Danilo? Mas acho que tem um grande ponto de interrogação em cima disso tudo aqui, que é a administração da carreira do Tua, que dá sinais muito conflitantes nesse começo. É interessante esse ponto aí. Eu concordo completamente com você. É um daqueles poucos treinadores dos últimos anos que começou bem. Acho que essa virada que ele foi de um time perdedor para 10-6 ano passado, mesmo não indo para os playoffs, faltou uma vitória ali no finalzinho, mas 10-6. O nome do Tua foi muito, apesar dele parecer ser o QB de franquia do futuro, várias vezes o nome dele apareceu aí em trocas aí, durante essa intertemporada. Então acho que ele ainda não está consolidado ali, mas é um caminho interessante. E como você falou, eu concordo completamente sobre a volta dos tijolos. Eles perderam 3 peças importantes ali e tiveram que repor, que era um safety, era um tackle e um wide receiver. Então foi interessante, eu acho que está no caminho certo, é um daqueles que eu colocaria na prateleira ali de que começou bem. Beleza, eu tendo a botar no começou bem também, né, Canguru? Mas eu tenho só esse porém, essa vírgulazinha, que eu acho que ele deveria estar gerindo a cabeça e o desenvolvimento do Tua de uma forma um pouco diferente. Acho que ele tá lançando o Tua num fogo precipitado, desde o ano passado, na verdade, né? Com aquela história de entra e sai do time. Aquilo já foi uma amostra do que, de repente, ele confia ou não no desenvolvimento do cara, né? Que foi a grande aposta. Miami fez um trabalho de uns 3 anos para poder estar com o Tua, né? Sim, a gente comentou, né, na temporada passada, porque acompanhou o nosso podcast na temporada passada, o quanto foi estranho as decisões do Flores com esse caminho do Tua, né?
põe ele, daí tira ele, aí tira ele no final de um jogo, né, que precisava da vitória, teve isso, né? Ficou muito estranho, daí o Tua vai da declaração que ele achou que a NFL tava muito mais fácil do que ele esperava, daí depois ele joga mal, volta pro banco. O Fitzpatrick, que tava jogando bem, né, parecia que tinha o apoio do resto do elenco, vai pro banco, né? O Flores, eu até tinha colocado ele no Tem Moral, porque ele parece ser muito gostado pelos jogadores, né? A gente comentou, ele se envolveu muito nas questões lá meio que de política, né, nos Estados Unidos, com toda a coisa dos negros, né, polícia e tudo mais, ele falou bastante, acho que isso ganha, né? Mas quem saiu meio que atirando também, que foi o caso do Kyle Van Noy, né? Sim. Estranho o posicionamento dele um pouquinho. Bom. Você abriu falando dele sobre esse estigma dos técnicos que saem da árvore do Belichick, que é uma árvore completamente oposta do Andy Reid, por exemplo, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Ele tem que quebrar esse estigma, né? Que é parar. Os técnicos que saíram do Belichick não deram certo, basicamente isso. Ele tem que parar de ser isso. O único que deu certo é o Vrabel, que nem foi técnico, então, né? Jogou por ele. Então vamos passar logo para a AFC South e vamos começar com o Vrabel, que, como você disse, não é exatamente da árvore dele, porque não teve lá como assistente e tal, não sei o que, correu numa árvore paralela, né? Que foi meio que Ohio State, dali pro Houston, que tinha um monte de ex-treinadores dos Patriots. É um cara que levou os Titans para uma final de conferência, e quando pouca gente acreditava que isso fosse possível naquele ano, né? No ano passado, o time teve alguns problemas, especialmente na defesa, foi vulnerável e não alcançou o mesmo nível. Como é que ele entra para 2021 na tua cabeça, Canguru? Cara, eu acho que ele continua com moral, mas ele tá com o pé perto sob pressão também, né? Ele tá entre os dois pra mim, porque, como você falou, ele tem muito crédito pela outra pós-temporada, né, que eles chegaram na final de conferência contra o Chiefs, tirando, né, o Ravens fora de casa, tirando o Patriots, né, também. Foi toda aquela coisa lá do Derrick Henry, né, do Ryan Tannehill não passar, e do outro lado, o 49ers, né, fazia algo parecido, que eles não passavam a bola, né, e mesmo assim ganhavam os jogos. Então, acho que ele continua com uma moral muito grande por causa daquela temporada que ninguém esperava aquilo do Titans, nem mesmo a torcida do Titans. Só que agora ele tem o Derrick Henry, que todo mundo fala, né? Mas o terceiro ano que provavelmente ele vai ser muito usado. Ele tem o Ryan Tannehill, que merece muito crédito, né? Pela troca, que também foi ele que fez lá com a comissão técnica dele e tal. Só que eles pegaram o Julio Jones, tem o A.J. Brown, né? Tem tudo isso. Então acho que o Titans, com a troca do Julio Jones, eles se colocaram numa posição de sofrer uma pressão maior pelos nomes que tem no ataque agora, né? E pelo que a gente já viu recentemente. Eles perderam a gente da comissão técnica, né? Sim, talvez isso... o Arthur Smith, né? O cara o bilionário da FedEx. Vamos ver como isso afeta o ataque, né? Porque o Vrabel é da defesa também, né? Tem sempre isso. Mas eu acho que ele vai ter um pouco mais de pressão, apesar dessa perda que não é pequena, para produzir algo bom por causa do peso dos nomes que ele tem embaixo dele, né, agora, sob o comando dele. E aí, Danilo, você coloca ele então no tem moral ou no sob pressão? Eu acho que muita moral. Todas as decisões que ele tomou desde que entrou foram decisões inteligentes, sábias, desde das escolhas do draft aí, passando principalmente pelo A.J. Brown aí, trazer o Tannehill. Esse aí era um cara que estava desprestigiado e abandonado aí no meio da carreira, virou uma estrela no time. E ter criado essa cultura vitoriosa no time, aí, de playoffs 2 anos, a ponto de fazer o Julio Jones querer jogar lá. Então, comigo tá com muita moral. Beleza, então vamos deixar ele no tem moral, mas a defesa dele tem que render bem melhor esse ano. Sim. De 2021. Vamos passar então pro do Colts, que deve ser o principal adversário dos Titans. E outro técnico que me dá a impressão que tem moral, né? Que é o Frank Reich. Eu coloco ele com tem moral também, facilmente. Eu acho que ele pode se colocar sob pressão por causa depois dessa temporada só, né? Para essa temporada eu acho que ele tá no tem moral facilmente. Por causa do Carson Wentz, né? A gente tem que ver como vai ser com ele. Mas o Colts não foi só uma escolha do Colts disso, né? Eles perderam o quarterback deles, que foi o Philip Rivers. Então tem que ver como vai ser com o Carson Wentz, né? Que precisa de um trabalho de recuperação, né? Basicamente isso.
Eu tô muito curioso para ver como ele vai fazer. Ele foi o coordenador, né, que teve a melhor fase do Carson Wentz lá no Eagles, que foi até quando ele tava discutindo para ser MVP e tal. É interessante, você pensando, né, nas possibilidades, parece interessante, né? Se elas se concretizarem, ótimo, ele continua com moral. Se elas não se concretizarem nesse programa no ano que vem, quando a gente estiver falando sobre isso, ele provavelmente vai estar no Sob Pressão. Ele fez um esquema no passado, né, Danilo, para tentar preservar um pouco o Philip Rivers daquela sequência de erros e turnovers que ele teve no final de carreira com o Chargers. Ele vai ter que seguir a mesma linha aí com o Wentz. Né? Exatamente. E tomou uma decisão importantíssima aí de trazer o Carson Wentz aí, que eles trabalharam junto, trabalharam bem. Philip Rivers é um quarterback aí, provavelmente de Hall da Fama aí, né? Teve um ano ok, teve um ano bom com ele ano passado, 11-5. Acho que foram até semifinais de conferência, não foi? Acho que foi isso. O time competitivo tomou essa decisão, acredito que ele está com moral. Lógico que depende da produção do Carson Wentz aí, mas ele não precisa segurar o Carson Wentz por muito tempo. Então, se tiver uma temporada ruim aí, aposta num quarterback novo e ele aparentemente sabe trabalhar bastante com isso, né? Ele foi um quarterback antigo aí do Bills, pelo que eu lembro, ele era um reserva lá daqueles anos do Super Bowl lá. Então um cara que sabe trabalhar com isso. Ele tem uma postura extracampo que eu acho muito interessante, né? Ele passa tranquilidade, né? Ele me parece um cara ponderado. Eu gosto bastante desse começo de trajetória aí do Frank Reich em Indianápolis. Bom, aí a gente tem 2 head coaches para a categoria de estreia. O Urban Meyer é uma figura polêmica. Foi campeão várias vezes no universitário, tanto pela Universidade da Flórida como por Ohio State, e sempre queimou a estada dele nesses lugares por questões fora do campo, pelo perfil de jogadores e membros da comissão técnica que ele escolhia, e acabava se complicando. Chegou no final da Universidade da Flórida, então teve uma leva assim de uns 15 presos, jogadores presos. Foi um período bem tumultuado. Das 2 vezes ele alega que tem problemas de saúde e tal, não sei o quê, mas tinha chegado no fim, né, o período dele nos 2 lugares. O esquema dele, ele foi um dos responsáveis a fazer com que o college football tenha essa cara que tem hoje, né, do esquema spread e muita facilidade para o quarterback de leituras e tentar simplificar o jogo. Vamos ver que tipo de ideias ele traz para a NFL. A NFL foi um pouco por esse lado, mas não dá para ser tão simplificado como no college, né, Danilo? Tem que ter um equilíbrio aí, né? A contratação mais curiosa que teve aí nessa intertemporada aí, o Maia ficou 2-3 anos fora de treinador, um cara que foi vitorioso onde passou, ganhou em Flórida, ganhou em Ohio State. Eu acho que levar muito mais para esse perfil de líder do que do jogo em si, assim, sabe? Eu acho que ele trouxe gente competente com experiência na NFL para fazer essa outra parte também, mas acho que é mais dessa liderança que ele tem como treinador há mais de 20 anos aí, esse treinador vitorioso que ele sempre foi, e que ele fuge dos rolos aí do universitário, que ele também envolveu em algumas coisas assim. Mas eu acho que a contratação mais curiosa de todos aí, e eu tô curioso para ver o que vai sair dele com o novo quarterback lá em Jacksonville. Pois é. A outra contratação da Disney também não deixa de ser curiosa, que foi do David Cullins pelo Houston, que não era um nome, né, que estava na cabeça de ninguém quando começou o período. Já é um treinador com mais idade, mais rodagem também, né? Mais recentemente era o responsável pelo ataque aéreo de Baltimore, sendo que o Baltimore é mais conhecido pelo ataque de corrida que pelo aéreo, mas enfim, ele trabalhou também um pouco dentro do sistema do Andy Reid lá em Kansas City. Me parece ser um cara que entende do assunto, né? Que tem uma personalidade interessante. Mas o que mais me deixa curioso nessa história toda de Houston, né? Que é um time em tremenda
flutuação aí de elenco e tal. O que mais me deixa curioso, na verdade, é o que vai ser da defesa com o Love Smith como coordenador. Porque ele sai da NFL, a última passagem dele foi por Tampa, ele sai da NFL, uma das razões foi porque o esquema que ele montou, ajudou a montar lá atrás, nos próprios Buccaneers, né, que chegou ao título com o Tampa 2, ele continuava usando aquele esquema no modelo inicial dele e claramente não cabia mais para o atual estágio da NFL. Né? E aí ele vai para o college football, tem uma passagem nas sombras pela Universidade de Illinois. É uma universidade difícil de recrutamento, de competir dentro do Big Ten e tal, tem tudo isso, mas a gente até esqueceu dele por lá. Então me gera muita curiosidade o que vai ser dessa defesa dos Texans com o Love Smith. Mas ele entra aqui na categoria de estreia. Bora pra tua divisão, Canguru. E começa logo com o Tomlin. Onde é que você quer botar o Tomlin aí? Acho que tem moral, né? Não tem. Acho que ele é uma. Tem moral muito ou outro? fácil. Peraí. Agora você me surpreendeu um pouco. Tem moral ou outro patamar? Eu coloquei outro patamar pra mim, é uma categoria que, porra, não é pra qualquer um, né? Tá bom. Não que o Tomlin seja É importante, um. é importante pra gente delimitar mesmo aqui o negócio. Né? Porque o Tomlin é um cara que tá nessa fronteira aqui. Tem Sim, um título, outro patamar, já foi eu não campeão, sei vocês. Não? Sim. Eu já falei aqui várias vezes, eu gosto do Tomlin. Sempre que pedem a cabeça dele, eu sou contra isso, porque simplesmente não tem ninguém melhor pra contratar. É basicamente isso. Não tem ninguém melhor pra contratar, quase. Ele é um cara gostado pelos jogadores dele. Ele é um cara que ele se adapta, né? Ele não... Eu fiquei incomodado com o que ele fez no jogo do Browns, né? Isso eu critiquei ele bastante, que eu achei muito covarde pro momento que o jogo tava, né? O que eu acho que foi a maior crítica que eu tive durante toda a carreira dele, em todos esses tempos. Eu também já comentei que ele é muito amigo, às vezes, que é por isso que o Antônio Brown, por exemplo, fez aquele vídeo dentro do vestiário, né? Mas o Antônio Brown era um maluco, a gente não sabia quanto maluco ele era ainda, então se ele conseguiu controlar o Antônio Brown tanto a ponto dele não fazer merda pior antes, talvez ele mereça crédito, mas o outro patamar eu separei 2 caras só pra lá, porque pra mim é isso, tipo, caras quase lendários, assim, ou lendários, já que foi o caso que é o Bill Belichick, né? Tá bom, Então, é bom pra gente delimitar, porque o Tomlin é um caso desse, né? Ele tem título, ele tem um longo período à frente da mesma organização. Ele né? não tem recorde negativo não em nenhuma temporada. Negativos, então se ele não entrou no outro patamar, vai ser difícil algum outro entrar. Então, Assim, é isso que eu quero dizer. A gente tá delimitando aqui o que é cada categoria mesmo. Agora, vocês me falam se vocês concordam ou não agora. É que eu acho outro patamar muito pesado. Eu gosto muito do Tomlin, acho que tem outros caras que são muito parecidos com ele. A gente já o McDermott, por exemplo, tá chegando não no nível parecido com ele, porque não tem o título, claro. Não tem o título e não tem a longevidade dele à frente do Sim, porque claro, muita coisa acontece na quantidade de anos desse aqui, né? E aí, Danilo, tu concorda, mas o Canguru tá tendendo a botar ele nesse outro patamar? Eu acho que ele está em outro patamar aí pela história dele. E eu acho que o ano passado ele tinha vindo de anos ruins aí, principalmente fora de campo. Tá certo que não é só uma decisão dele, mas problemas com o Le'Veon Bell, com o Antônio Brown, perdeu as 2 maiores estrelas do time. Um time que estava descendo, né? Uhum. E ele conseguiu uma temporada boa aí, todo mundo fala do calendário e tudo mais, mas independente disso, você ganha de quem tá na sua frente. Então, eu acredito que ele esteja em outro patamar, e ele vai durar enquanto o Ben Roethlisberger durar também. Então, acho que ali, quando chegar esse momento ali, que vai ser o momento da coordenação tomar uma decisão. Inclusive, me impressionou muito a temporada, não a passada, a outra, a anterior, quando o Big Ben estava fora, e a defesa dele tomou o rumo da coisa, e o time foi muito mais competitivo do que deveria ser. Sim. Aquele ano foi um ano impressionante, na verdade. E outra coisa, dessa off-season agora, que eu acho que a gente tem que mencionar, é que vários times estão com dificuldade de mover os seus jogadores para o sentido certo, né? E vacinar a galera. O Tomlin pegou, botou a mão na parada e falou, galera,
Aqui não vai ter essa, não. E o Pittsburgh está quase que liderando a liga em vacinação. Eu acho que são algumas coisas que diferenciam aí o trabalho dos treinadores. O Tomlin é um cara que tem ele passa essa sensação de ser um cara progressista entre os técnicos da NFL, sabe? Não é aqueles caras que tem aquele estilo mais, tipo, general, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Eu não me incomodo nem um pouco se vocês quiserem mudar ele para outro patamar. É que, como eu falei, quando o JP me mandou lá as categorias, eu vi esse outro patamar, eu pensei que, tipo, a concura, assim, sabe? Mas, se vocês quiserem... É como você falou, com ele no outro patamar, a gente abre um precedente para mais gente entrar também na categoria. Já abre o precedente pro rival direto, que é o John Harbaugh. Né? Eu acho o Harbaugh o espelho do Mike Tomlin. Os dois são iguais para mim. Eu até acho que se a gente botou o Tomlin aqui como botou, acho que tem que botar o Harbaugh também, né, Danilo? Eu acho que o Canguru ele tem aquele negócio protetor com o técnico dele. Ninguém pode falar mal dele, só ele, sabe? Então, se a gente tivesse falado alguma coisa contra, ia ter problema. É muito isso. Eu acho que eles, na minha lista aqui, os dois estavam fora de outro patamar, até eu dar uma olhadinha e ainda mais estatística dos últimos anos aí, não tem como não deixar eles... né? A constância do time sempre competindo, né? Continua lento, né, cara? Você fala, pô, foi um ano mal do Steelers, você vai olhar, foi 12-4, assim, sabe? Você fala, porra, é a mesma coisa com o Ravens aí. O Ravens, como foi aqui, ó, eu tava dando uma olhadinha aqui, ó, 3 playoffs seguidos aí, cara. Então 10-6, 14-12, 11-5, então esse reinventar do time, essa coisa não é uma coisa simples fazer o time ser competitivo todo ano, como esses dois caras fazem, né? Tem muito mérito aqui. Eu vou aproveitar a sua presença aqui, porque, para quem não sabe, o Dan é torcedor do Bengals, né? Então a gente tá com duas torcidas da divisão representadas aqui. Você lembra quando falaram que o Ravens podia demitir o Harbaugh? Eu tava torcendo muito pra eles fazerem isso. Eu pensei, eles não vão achar outro Harbaugh. O meu medo era ou vocês do Bengals ou o Browns pegar o Harbaugh. Aí eu falei, se isso acontecer é ruim, mas se demitirem ele for pra longe, perfeito. Você não torceu também pra isso? Na época? Perfeito. É um cara, porra, constante pra caramba, muito melhor que o irmão dele, inclusive. Teve ali um período ali, 3 anos ali com temporadas medianas ou abaixo da média, achou um quarterback. Quando você acha um quarterback de franquia, a vida fica mais fácil, e ele voltou ao topo. No caso dele, ele teve que bancar esse quarterback. Ainda tem essa parada, né? Ele teve que bancar. Mandou embora a lenda, né? Mandou embora a lenda, não é fácil isso. E bancar o estilo, né? Falar, eu acredito que com esse estilo a gente vai conseguir ganhar. E isso é uma parada que também não é pra qualquer um, não. Agora, já que estamos aí nessa pegada clubística, e aí, Danilo, onde é que a gente bota o Zac Taylor aqui? Cara, ele já tá queimando desde o ano passado. Ele precisa começar a mostrar serviço. Acho que teve um draft razoável aí. Não é culpa dele, mas o GM do Bengals não gosta de gastar dinheiro, não gosta de contratar, não gosta de renovar contrato, então todo cara bom vai embora. Depois de 2 temporadas fraquíssimas aí, ele precisa mostrar serviço. Agora está com um time, um ataque muito bom, algumas peças na defesa aí. Se ele conseguir arrumar proteção para o Joe Burrow aí, o time vai bem, mas é aquela temporada. Se não chegar ali mais vitórias que derrota, ele deve cair sim. Pois é. Agora, o cara dos Bengals também não gosta muito de demitir técnico, não. Ele vai segurando, né, o máximo que dá. O Marvin Lewis, ele apesar de ele não ter vencido nos playoffs, ele foi muito aos playoffs, sim, né? Então é um pouquinho diferente, mas chegou uma hora, precisava mudar. Ele trouxe uma mente completamente nova aí, mudou daquele jeito quadradão do Marvin Lewis aí, apostou no Zac Taylor. Eu acho que é o último ano de aposta nele. Se ele não essa apresentar alguma coisa aí, tá fora, com certeza. Da proteção ao Joe Burrow foi um dos grandes assuntos do campeonato passado, né? Pela forma como a coisa aconteceu.
E a minha crítica na época não foi nem ao estágio da linha ofensiva, porque ali fugiu um pouco do controle dele, né? Foi como o elenco foi montado e tal. A minha parada foi eles não moldarem o estilo de jogo para proteger mais o Burrow, com passos mais rápidos, né? E mexer um pouco na estrutura pensando nisso. Acho que esse ano não vai ter como não dar, né, dar essa colher de chá para ele. Bora então pros Browns, que estão no caminho oposto dos Bengals aí, né? Estão muito otimistas com o início de trabalho do Stefanski, que não tem como ser diferente. O Zach Taylor ficou então com temoral? Não, não, sob pressão, né? Começou com o sinal de alerta. Pressão. Então vamos tirar ele daqui e vamos botar na pressão, tá, beleza. Vamos lá, vamos por pressão. Aí, então, o Stefanski começou bem, né, Canguru? Não tem como não estar otimista com esse início de trabalho. Sim, Browns nos playoffs quase tiraram o Chiefs, né, que é o time a ser batido na AFC no momento. Fizeram um jogo difícil, né? Apesar do Mahomes ter saído de campo, eles fizeram um jogo duro, mesmo com o Mahomes em campo, né, antes de sair e tal. O Browns parece que mudou, né, a impressão que a gente tem deles. Eu falei, o Adriano, né, JP, que participou com a gente no último, que é torcedor do Browns. Eu falei que o Browns era uma franquia de merda na época lá do Hugh Jackson. Cara, você não tem um técnico 0-16, isso não tem cabimento. Então, eles mereceram ser chamados assim, mas parece que eles viraram o jogo, né, quanto a isso. Eles parecem ser uma franquia que atrai jogadores bons. Eles têm jogadores bons lá dentro, né, pedras fundamentais para construir em volta, como é o caso do Myles Garrett, né, que gosta de acariciar quarterbacks adversários com o capacete. Então, como você falou, não tem... Começou bem, é perfeito para ele aqui, né? E ele é o técnico, né? E as mexidas de elenco que os Browns dão muito a impressão que foram apropriadas para o que eles querem fazer em campo, né? E o que nem sempre acontece. Às vezes você vê contratações e fala, cara, mas como é que os caras vão usar esse cara? As dos Browns não. Parece estar encaixadinha com o que eles querem fazer em campo. Vamos passar para a AFC North. E a gente tem que começar com o Andy Reid, que é aquele segundo nome que você tinha separado dos teus dois nomes aqui, né, Canguru? Pro outro patamar, né? Finalmente ele tá nesse outro patamar. Já era uma discussão muito interessante antes dele ganhar aquele Super Bowl lá do Chiefs contra o 49ers, né? A virada lá e tal. Porque todo mundo já tinha ele como um técnico de Hall da Fama e tal, por todo o trabalho que ele fez e tal, né? Há muito tempo ele tá na NFL, a árvore de técnicos dele é muito rica, né? Ron Rivera, por exemplo. O Harbaugh, por exemplo, é da dele, né? Peterson, né, que ganhou o primeiro título da Filadélfia, é da dele, né? Então, o Matt Nagy, né, também. Enfim, ele é um personagem muito rico dessa história recente da NFL, junto com o Belichick, né? E é engraçado que ele é do outro lado, né, do ataque. Ele já estava meio que nessa discussão, ele só se confirmou, né, agora no Hall da Fama e tudo mais. E vamos dizer, ele é outro patamar, ele não faz trabalho ruim. Desde que eu comecei a ver NFL, ele não faz trabalho ruim, ele recupera caras que pareciam perdidos, tipo o Michael Vick, né? Por exemplo, o Alex Smith mesmo no Chiefs, né? Ele chegou lá meio assim, depois de sair do 49ers e tal. Jogou bem também, conseguiu playoff. E aí ele cai com o Mahomes e faz o que faz, sabe? O ataque dele é o mais temido da liga por uma razão muito boa, né? Ele é a mente de ataque mais temida da liga agora. Existia uma crítica antiga dele que corria desde o tempo de Filadélfia, que era quando chegava os playoffs, a administração de jogo, a administração de relógio, que nem sempre era ideal. Aparentemente ele superou isso, né? E agora, tem uma outra coisa, que o Super Bowl do ano passado, acho que teve a derrota para os Buccaneers, acho que foi uma coisa fora do script, e eu continuo achando que teve uma influência grande do que aconteceu durante a semana com o negócio do filho dele, do atropelamento. Acho que isso mexeu demais com a cabeça do time ali naqueles dias que antecediam o Super Bowl. Agora a gente vai para um nome difícil aqui, que é onde botar o John Gruden, Danilo. E eu acho que ele é o técnico que tá mais a perigo de todos aí. Eu acho que o trabalho que ele fez nos últimos anos aí foi beira o ridículo, assim, a quantidade de decisões erradas que ele tomou aí nesse caminho. Acho que a única coisa que leva a favor para ele aí é que
o Raiders mostrou alguma coisinha ali no final da temporada, mas eu acho que é o cara, e deveria ser o cara que está mais a perigo aí de todos da NFL. Pelo menos na minha lista está assim. Tem aquela questão do contrato longo, né? Que ele assinou por 10 anos, não sei quantos. Já foram 4, né? Se eu não me engano. Ou já foram 5? Não, 4, né? Acho que 4. Acho que esse vai pro quinto. Eu acho que entrando no quarto agora. Não, eu acho que está indo já pro 5º ano dele, não é não? Ou é o 4? Vou olhar aqui. Está indo pro quarto? Tá indo pro quarto, olhei aqui. Seja, ainda tem um caminho longo aí para percorrer desse contrato, né? Os contratos são garantidos de dinheiro na NFL. O problema é que a impressão que dá, olhando para o elenco dos Raiders, é que eles continuam remando, né? Sem encontrar o núcleo e a base de talento ideal. Alguns drafts questionáveis. O Derek Carr melhorou um pouco a performance dele no ano passado, mas não, de repente, o suficiente, né, para elevar o time como um todo. Eu acho que ele está num limbo aí, do sob pressão com o ter moral, porque ele tem moral porque ele já ganhou um título na NFL, né? Ele ainda tem um nome de prestígio, passou aqueles anos todos no Monday Night Football, mas o time dele tem que ganhar, tem que começar a ganhar. Na NFL, hoje em dia, 4 anos é uma eternidade. Cara, tirando a parte do contrato e tirando a parte dessa daí da moral que ele tem com a torcida do próprio Raiders e tudo mais, ele devia ser, como o Danilo falou, ele devia ser o nome com maior pressão aqui. Eu coloquei ele no sob pressão porque eu acho que ele mesmo deve sentir essa pressão de fazer alguma coisa decente, né? E ele tá longe de fazer alguma... A melhor coisa que a gente lembra dele é que ele é competitivo contra o Chiefs. É a melhor coisa do trabalho dele por enquanto. Isso é muito pouco, né? Por uma questão filosófica, então, a gente vai colocá-lo no sob pressão. Essa divisão também tem uma estreia, que é do Brandon Staley nos Chargers, com a missão de manter a defesa, ou melhorá-la até, né? Porque o trabalho dele no ano passado, no outro time de Los Angeles, nos Rams, foi muito bom. Seguir no desenvolvimento do Herbert. Foi uma surpresa que não deixou de ser uma surpresa, uma contratação que não deixou de ser um pouquinho, trazer um pouco de surpresa, porque todo mundo esperava um treinador com um perfil mais ofensivo, justamente, né, para fazer esse emparelhamento com o então calouro Justin Herbert. Vamos ver no que dá aí a trajetória do Staley. Quando foi ter essa contratação, a gente falou, né, sobre o Arthur Smith lá, ou mesmo vocês já destacaram antes, o coordenador ofensivo do Bills, né, lá. Pois é. Eu acho que ele pegou o melhor emprego de todos aí, desses 7 que estavam disponíveis aí. Eu acredito que entre esse e o Philadelphia, ele pegou o melhor de todos aí, um time super talentoso, super jovem aí, que ele consegue montar aí de acordo com que ele consegue aí. Então eu acho que ele se deu bem demais e eu acredito que vai ser muito legal de ver os Chargers jogarem esse ano. Beleza. Então, para fechar a conferência, a gente tem o Vic Fangio nos Broncos, que também está chegando nesse limite, né, do ter que gerar resultado. Ano passado teve a questão das inúmeras lesões em jogadores chaves da equipe, né, começar pelo Von Miller logo na off-season, mas esse ano tem que ir, né? Tem que ir. Eu acho que é outro desses aí que está a perigo mesmo. 12 vitórias e 20 derrotas aí. Acreditou no Drew Lock, mais ou menos, né? Porque trouxe quarterback de fora, então não pelo draft, mas trouxe o Bridgewater aí para disputar com o Drew Lock. Então acho que é um daqueles que se não começar bem aí, cai no meio da temporada. E Canguru, a defesa dele não é uma defesa ruim lá em Denver, né? Mas parece que ainda não tem aquela cara dele, né? De gerar turnovers e ser dura, né? Como fora de São Francisco e o finalzinho ali de Chicago, né? A expectativa é a defesa dele para essa temporada, né? Para ver se ela consegue. A gente acabou de falar do Chargers, não é só o Chiefs que parece que vai ter um ataque forte nessa divisão, né? O Chargers também parece que vai ter um ataque forte, né? Os nomes lá são muito interessantes. Se a defesa dele for boa contra esses dois times, né, ele joga 2 vezes com cada um deles. Complicado você ter números muito bons jogando 2 vezes contra o Patrick Mahomes numa temporada só, por exemplo, né? Mas se ele conseguir, né?
Bom, vamos pular então para a NFC. E na NFC, vamos começar com o Ron Rivera e o Washington, que ganharam a divisão no ano passado. E eu fiquei aqui muito aonde botar o Ron Rivera, né? Porque ele tá no começo do trabalho. É o segundo ano, o terceiro ano dele, né? Não, o segundo. É o segundo. Não, ele vai pro segundo, exatamente. Ele já ganhou a divisão no seu primeiro ano. Foi uma divisão que teve um rumo bem esquisito no ano passado, mas ele não tem nada com isso e levou, né? Então, ele tá no começo do trabalho, mas é um cara que a gente já conhece de muito tempo, né? Então, onde colocar o Ron Rivera aqui? Eu acho que ele começou bem o trabalho. Eu acho que é um técnico... não foi a ideal a temporada deles ali, mas vencendo a divisão que é sempre... Ela é ótima, mas ela é sempre difícil de ganhar. Sempre equilibrada. Então ele levou essa divisão, ver como que ele faz agora, sem um quarterback do futuro, tendo um quarterback para esse ano, mas sem ter um quarterback para o futuro. Então é curioso, mas eu acredito que eu colocaria na prateleira dos que começaram bem. E aí, Canguru, onde é que você quer colocar ele? Cara, acho que começou bem. Se não fosse começou bem, seria ter moral pelo histórico dele, que ele é um cara também que parece ser bem agradável, né, de conviver. Teve toda a questão da doença dele superar e tal, né, também que ajudou. Inclusive, eu falei do Tomlin, o negócio da vacinação. O Ron Rivera foi um outro cara que chamou os jogadores e falou, seguinte, eu passei por uma situação complicadíssima no ano passado. Não tem por que a gente estar se colocando aqui em risco desnecessário. E o time parece que é um dos outros que está aí na liderança de número de jogador vacinado. Isso mostra a mão do técnico, mais uma vez falando. Mas vamos deixar ele aqui no começou bem. Então a gente tem que pular para Dallas. E o Mike McCarthy, que é um outro treinador que tem um título também. E chegou a Dallas com a missão de dar uma remodelada, não uma reconstruída, mas uma remodelada no que o time fazia, mais até do que no nome do jogador, no que o time fazia em campo, e a coisa deu uma patinada inacreditável no início do campeonato, com a defesa, né, sofrendo, uns 50 pontos por partida, e não parecendo ter resposta para as coisas, né, Danilo? Foi um time que não foi competitivo ano passado, na maioria dos jogos, até aqueles primeiros jogos com o Dak Prescott lá, ele meteu um monte de jardas, mas com o jogo já perdido, já o time perdendo de 20, 30 pontos. Eu acho que foi, como você disse, não foi um cara que trouxeram para remodelar, mas trouxeram para ele trazer uma cultura vitoriosa para o time, e isso não aconteceu ainda. Então, eu acredito que ele é um cara que está sob pressão, primeiro porque é o Dallas, segundo porque... É um time muito talentoso, cara. É um time muito talentoso, ou pelo menos recebem bem ali para estarem ali. E acredito que ele precisa ganhar e precisa ganhar logo. Mas e aí, Canguru? E você? Você quer colocar ele onde? Eu acho que ele não é o retrato ideal da começou com o sinal de alerta. Eu tô achando, eu queria estrear também essa divisão que coloquei ele, a gente não botou ninguém nessa categoria. Não tem outro, eu acho. Não tem outro, tem que ser ele. Porque, além disso, a gente falou muito disso aqui, Dan, não sei se você lembra, os jogadores do Cowboys falando que, tipo, não sabiam direito como explicar pra eles o que fazer em campo, né? Vendo filme e tal, os caras chiando disso, cara. Tipo, isso é falha técnica, né? Falha da comissão técnica. Esse pra mim foi bizarro. Do Mike Nolan como coordenador defensivo, né? Ele que vinha de um tempo em que o sistema dele já estava meio que... Era um sistema difícil e que não estava funcionando recentemente, né? Então foi uma escolha controversa na época, né? Vamos então... Bom, a gente tem mais um estreante aqui, que é Filadélfia, né? Com uma aposta de um nome também que não era... dos mais reconhecidos aí pelo público, pelo menos, o Sirianni. Vamos ver como ele administra essa questão dos quarterbacks por lá. Se ele vai conseguir mostrar um caminho com o Jalen Hurts, ou se é um ano mais de aprendizados e guardar a munição para a off-season que vem. Então é o quinto estreante que a gente está trazendo. E para fechar a divisão, então, a gente tem o Giants com o Joe Judge. E aí, Canguru? Qual foi a tua impressão do Joe Judge? Onde é que você quer colocar?
Cara, ninguém esperava muita coisa. A defesa do Giants, né, que era mais também a área dele, foi muito bem, não foi? Eu gostei de algumas coisas do Giants. O time mostrou, ao contrário do Cowboys, que o Dan falou muito bem, né, o Giants mostrou briga, né? Acho que era isso um pouco que a torcida queria. Tiveram momentos, até, como a gente falou, né, essa divisão foi muito estranha, porque os times brigaram até o final, mesmo ela nivelada por baixo. Então todo mundo, tipo, parece que se esforçou um pouco mais, né? A não ser o Cowboys, não sei. Mas o Giants conseguiu fazer isso, né? Conseguiu entregar isso. O problema dele é o GM dele, né? Que ao contrário de outros times que a gente já viu, né? Estão num processo tipo de subida, né? Com os seus GMs e tal, como é o caso do Jets, por exemplo. O outro time de Nova York até, né? O GM dele, né, tem muita polêmica fora de campo. Os caras do Panthers odiavam ele, né? Antes o D'Angelo Williams, o Steve Smith e tal, descascavam ele. E o Daniel Jones, né? O negócio do Giants passa muito pelo Daniel Jones. Então, pois é. A maior pressão aqui tá em cima do quarterback do que do head coach, né, Dan? Eu acho que os dois estão de mão dada nessa aí, até porque eu acho que acredito que seja o último ano de contrato dele. Então, ano que vem, ou você dá 90 milhões para o cara, ou os dois vão embora aí de mão dadas. Então, acho que é um ano aí também, um daqueles que está na pressão aí. Eu acho que ainda é possível. Esse é um caso que eu acho que é possível fazer essa separação aqui do head coach com o quarterback. Porque ele já herdou o Daniel Jones, né, no ano passado. Não foi uma escolha dele. E sei lá, eu acho que esse é um caso de um cara que pode ser dado uma outra chance de um outro quarterback para ele. Não sei, essa é a impressão que eu tive. O que o Guru falou. A defesa foi melhor do que a gente esperava. E tudo levava a crer que seria um ano difícil. Eu acho que eles saíram bem. Eu tô disposto a colocar ele aqui, não começou bem. E você, Canguru? Tu vai nessa também, não? Eu tinha separado ele aqui previamente e não começou bem. O que o Dan falou, acho que não é muito com ele, né? Justamente por isso. Ele herdou. Acho que se os donos do Giants olharem friamente para toda a situação, eles vão falar quem tem que ser demitido junto com a saída do Daniel Jones é o Gettleman, né? Pois é, mas que é o cara que eu falei. Também o General Manager acaba mudando o de alguma forma. A gente sempre fala isso, é toda uma cadeia, né? E acho que essas três peças estão sempre muito juntas, né? Então, por isso, também pode acontecer dele rodar nesse meio do caminho aí, se a temporada desandar muito forte. Daí os caras viram e falam, Daniel Jones vai embora, Gettleman vai embora, Gettleman trouxe ele tem que ir embora também pro nosso próximo GM contratar o cara dele, né? Pode acontecer, o Giants é muito estranho, mas o começo dele foi bom. Bom, vamos passar então para o Sul, para a NFC South. E aqui tem uns nomes interessantes para a gente ver onde é que vai colocar. E vamos iniciar com o campeão, com o Bruce Arians. E aí, Dan, onde é que você quer botar o Bruce Arians? Pô, ele tá na maior prateleira de todos aí, no outro patamar. Um técnico que tinha feito um bom trabalho em Arizona, resolveu aposentar por motivos de saúde, voltou super bem. Só de você conseguir contratar o melhor quarterback de todos os tempos, aí fazer ele trazer outras peças, aí é sensacional, trabalho maravilhoso, e é um daqueles que vai ficar até quando ele quiser, então é a hora que ele cansar, ele vai embora. Você comentou, né, muitos posts que eu faço lá no 10 Jardas, eu até coloco via NFL, via Diário NFL, né? Eu não sei se vocês viram o vídeo do Tom Brady falando naquele barbershop, tá até o Damon Green também no programa, que ele fala, um dos últimos times interessados em mim, né? Lógico que não era o Buccaneers, porque ele acabou indo pra lá, falaram que não estavam mais interessados. Daí ele falou, sério mesmo, vocês vão continuar com esse motherfucker? Ele falou no programa. Porra, os caras riram pra caralho, né, e tal, Draymond Green lá. Eu fiquei curioso pra saber qual time era, né? E daí podia ter várias. É São Francisco. Então, só pode ser, né, São Francisco, mas podia ser Raiders também. O Arians, o que eu acho interessante é que o título é uma validação às ideias dele também, né? Porque ele foi um cara que teve várias passagens como coordenador e já não esperava nem mais ser um head coach na liga. Tinha se aposentado
E aí o Indianapolis, o Pagano, chamou para ser coordenador de novo, ele topou e tal. Caiu no colo aquele cargo de interino. Ele foi o treinador do ano da NFL como interino, né, levando os Colts aos playoffs no ano inicial do Andrew Luck. Aí vai para Arizona, instala de fato as suas ideias, né, que é o jogo vertical, o jogo de corridas como um acessório, e tem esse sucesso inicial com o Carson Palmer e tal. Depois teve muita dificuldade, né, em remodelar o elenco e tal, mas parte nem era culpa dele, parte... O que ficou em cima dele foi, de repente, um controle de disciplina do elenco. E aí ele vai para uma nova oportunidade em Tampa, colocando novamente em prática as coisas que ele acreditava, trazendo o tipo de defesa que ele queria também, com o Todd Bowles e tal. E aí tem que mexer um pouco no esquema com o Tom Brady, mas não muito. Acabou que o Tom Brady que teve que se adaptar ao estilo dele, e os caras são campeões. É uma história fantástica aqui do Bruce Arians. Durante a pandemia. Exato, ainda durante a pandemia, sem poder treinar os caras o suficiente. É inacreditável mesmo o que aconteceu. E a gente fala muito do inacreditável pelo lado do Tom Brady, mas de certa forma tem que botar também pelo lado do Bruce Arians. E aí a gente tem um outro nome de peso aqui, que é o Sean Payton, canguru. Olha que divisão confusa aí de fazer a parada, né? Eu falei, como eu falei antes, né, eu tinha meio que separado só dois no outro patamar. Uhum. O Sean Payton, eu até pensei, eu tava pensando aqui, quando você tava falando do Bruce Arians, eu tava pensando no Sean Payton, faz muito tempo que ele ganhou o Super Bowl dele, mas muito. E o Saints não conseguiu aproveitar essa janela final da era Drew Brees, né, eles sempre bateram na trave. Bateram nos juízes, né, naquele jogo contra o Rams, que eles deviam ter feito o Super Bowl contra o Patriots, por sinal, né, do Bill Belichick, que acho que era o que todo mundo queria ver. Eles bateram na trave lá no Milagre de Minnesota, aquele jogo foi culpa deles mesmo. Uhum. Eles tiveram outras perdas, né, que a gente já comentou. Aquele jogo contra o 49ers, que é um dos jogos mais legais de playoffs que eu me lembro, que é contra o 49ers mesmo, é Saints e 49ers, né, que é o jogo do Vernon Davis. Sim. Aquele jogo é demais também, e também bateu na trave, era uma época que o Drew Brees estava bem mais novo e tal, mas o que me deixa confortável, se a gente quiser colocar ele no outro patamar, é como o trabalho dele não caiu, mesmo sem o Drew Brees mas dessa vez vai ser o primeiro ano de fato sem o Drew Brees. Danilo, não sei se você concorda comigo. Eu tô a fim de botar ele no tem moral e não no outro patamar. Porque eu quero ver como vai ser esse time esse ano. Eu acho que se ano que vem, se o time for altamente competitivo em 2021, a gente tem que passar ele pro outro patamar. Mas eu acho que esse ano a gente tem que deixar uma margem aí, né? Eu acho que é um daqueles técnicos que a gente quer não gostar dele, mas o trabalho dele vitorioso, principalmente nos últimos anos, aí, não nos deixa, né? Acho que foram 4 playoffs seguidos, aí, 4 vezes campeão da divisão, uma divisão que, se eu não me engano, 11 anos seguidos vencidos por times diferentes, então 4 anos seguidos. Né? Depende pro próximo ano, depende do Brees aí, né? Quer dizer, da saída dele, o que ele vai fazer com o James Winston lá. Eu acho que é muito isso. Eu acredito que ele esteja em outro patamar, acho que pela longevidade aí, pela quantidade de vezes nos playoffs. Tá bom, fui voto vencido então. Vamos botar ele no outro patamar. Aí a gente tem aqui o Matt Rhule, que teve um começo de trabalho interessante em Carolina, né? Também com um elenco muito mexido, e acabou mostrando um espírito competitivo e um poder de competição, na verdade, maior do que a gente esperava. Eu acho que a gente tem que botar o Matt Rhule aqui começou bem, né? Não, e ele com o GM, eles fizeram um trabalho excelente no draft, né? A defesa deles tiveram várias peças boas vindas do draft, né? Peças jovens e tal. Eu também me sinto confortável de colocar ele aqui no começou bem. Se o técnico do Giants tá aqui, ele também tem que estar, né? Beleza. E a gente tem mais... Só para adicionar um negócio rapidinho. Para mim, ele tá muito... apesar dele não ter sido o escolhido no quarterback, eu acho que ele depende muito da produção do Sam Darnold aí. Sim. De novo, porque é o último ano que você paga o contrato. Então, é uma decisão importante aí. Você manter esse cara, você vai ter que pagar 100 milhões, senão ele tá fora. Então, e eles estavam muito adiantados em adquirir o Deshaun Watson. Muito adiantados. Mas aí explodiu aquela parada.
jogou tudo num limbo aí o negócio. Então eles tiveram que improvisar com o Sam Darnold, mas eu acho que ele tem o caminho aí, pode ter ficado mais difícil, mas vamos ver em 2021 o que eles aprontam. A gente tem mais um estreante aqui, né, que é o Arthur Smith, como lembrou, o canguru, o homem da FedEx, que vai para Atlanta, vai ter que mexer na estrutura do time sem revolucionar, pelo menos nesse primeiro ano. Então vai ser curioso também o que ele pode apresentar lá nos Falcons. Subindo para NFC North, aqui também tem algumas paradas bacanas. A gente tem vamos tirar logo da frente, tem o último estreante, né, que é o Dan Campbell em Detroit. Também um nome que gera bastante curiosidade, né, porque ele também tem um perfil completamente diferente do que a gente tem visto ser contratado recentemente. Trouxe uma comissão técnica que está recheada de ex-jogadores, né, com aquele perfil boleiro mesmo. Vai ser legal ver o que essa galera consegue fazer num lugar que é muito difícil de ganhar, que é Detroit. Cara, vocês gostam de South Park? O Dan Campbell é igual ao PC Principal, que é tipo o cara que substitui aquele Kim como técnico, como diretor da escola. Uhum. Aí ele é igual o cara. Quando o Dolphins contratou ele, eu até fiz uma montagem e coloquei lá no 10 Jardas no site. Vale até a pena colocar de repente no Instagram de novo, porque, porra, ele é igualzinho ao cara. Ele é um cara fora da casinha, e curioso aí, ele não é o único, aí, se eu não me engano, tem 2 ou 3 caras que foram contratados não por terem feito bons trabalhos de coordenadores, mas sim por serem bons assistentes de head coach. Então, isso aí é um fator diferente. Isso aí geralmente é um cara bom de papo, bom de entrevista, um líder nato. Então ele foi muito contratado por causa disso, até por isso trouxe uma galera aí, gente boa, para ficar junto com ele. Verdade. Bora então para Green Bay, né? E Green Bay sempre gera polêmica. Matt LaFleur, onde é que a gente bota ele? Porque o Matt LaFleur, ele tem aquela carinha dele meio de que você não dá nada por ele, mas ele bateu todos os recordes aí de início de trabalho, de início de vitórias com os Packers. E aí? Onde encaixar o LaFleur aqui nessa confusão toda? A gente é obrigado a colocar ele no tem moral, porque não faz sentido colocar ele no sob pressão, porque eu não acho que ele vai ser demitido. Pressão, não. Então. Eu tô em dúvida se começou bem, porque ainda tá mais ou menos no começo. Eu acho que tá todo mundo sob pressão lá em Green Bay. Eu acho que o problema é esse. Você perdeu o melhor cara, o quarterback mais talentoso dos últimos 20 anos aí. Acho que tudo pode ir para baixo a qualquer momento, mas lógico, que começou com moral aí, mas, pezinho atrás. Mas não dá para colocar ele sobre aquela definição tradicional de sob pressão, porque os resultados, de certa forma, já vieram. Né? É uma sequência agora do que fazer. E essa questão do Rodgers... Se você tivesse R$100 para apostar, você apostaria que ele ia ficar ou não? Ficaria pro ano que vem ou não? Botar dinheiro. Eu acho que ele fica. Acho que ele fica, independente do que acontecer com o Rodgers, porque eu acho que o que acontece com o Rodgers não está atrelado a ele. É mais uma questão de organização. Né? E o que de me como incomoda, a organização está lidando com a situação. O que me incomoda só nele é tudo. O JP comentou, ele bateu vários recordes, sempre destacam isso nas transmissões do Packers, e são várias, né? Ele teve 2 temporadas 13-3, é bastante coisa. Porém, as 2 eliminações deles nos playoffs, né, nessas temporadas, uma eles foram até São Francisco e eles foram completamente dominados, né? O placar nem mostra tanto isso. Foram triturados em São Francisco e daí ficou naquelas. A gente tem que jogar em Green Bay em dezembro, em janeiro e tal. Porra, frio pra caralho e tal. Aí você vai lá e você tem o script perfeito pra um time que joga num dos lugares mais gelados da NFL. O time que joga num dos lugares mais quentes da NFL foi até um dos lugares mais frios da NFL. E eles foram dominados também. Eles não ofereceram... Não foram dominados. Foi um jogo que correu muito mal pra eles. Né, foi aquela coisa lá antes do final do primeiro tempo, né? O touchdown, que não pode acontecer.
o negócio. Agora, se você for pegar por um cara que chegou nos playoffs e teve uma partida que se arrepende, de repente o Andy Reid, por exemplo, já tinha rodado há muito tempo. Essa é que é a parada, né? E aí? Como é que tu vai fazer com o LaFleur? Eu acho que a gente sim, não. Pô, o Andy Reid teve a virada contra o Andrew Luck, aquele jogo foi impressionante, e teve o jogo lá só de field goal dos Steelers que eles perderam, só tomando field goal em casa. Pois é. Então eu acho que a gente deve, pelo menos nesse ano, deixar ele não começou bem, ainda não passar ele pro ter moral, mas também nem colocar ele sob pressão. Eu acho que tem que botar no começou bem, vamos ver no que vai dar essa bagaça, né? Porque o Rodgers é um cara muito difícil de ser administrado. E eu acho que o que o Packers tem que fazer é justamente fazer essa blindagem no LaFleur, desvinculá-lo. Né? O que acontecer com o Rodgers não tem que ser consequência do trabalho do LaFleur, tem que ser uma coisa à parte. E aí vendo o que vai dar isso aí. Quem mais agora aqui? Vamos pro Matt Nagy, que eu acho que esse sim é um nome que está sob uma clara pressão. Né? Apesar de ter levado os Bears para os playoffs no ano passado, ele tem que mostrar que o que estava segurando o time a explodir era o Trubisky, né? E ele tem que mostrar esse ano rápido, porque senão o Bears vai ter que tomar uma decisão se quer manter o futuro do Justin Fields na mão dele, né? Tô maluco aí, Dan? Cara, perfeito o que você disse. Acho que foi o técnico que eu tive mais dificuldade de achar uma prateleira aí para ele, porque foi aos playoffs ano passado, tá começando com um novo quarterback, então entre aspas, teria um tempinho aí para desenvolver nele, que é um cara que trabalha com isso, mas está sob pressão, porque nas últimas 2 temporadas aí não teve mais vitórias que derrotas, e eu acho que muito tem a ver isso que você falou, de ele provar que não era o Trubisky que estava segurando ele, então tem um ano para se provar aí sim. E ele tá completamente atrelado ao Ryan Pace, né? Que até facilita, né? Porque se ele for rodar, o Ryan Pace vai rodar junto. Se não der certo esse ano com o Justin Fields... Não sei, eles podem... O Ryan Pace pode dizer, ó, eu escolhi meu quarterback, agora a gente tem que trocar aqui os 10, por acaso, né? Se a coisa andar mal, então tem que ver se ele funciona com outro treinador. Sei lá. Agora um nome difícil também de onde botar, que é o Mike Zimmer, que já é um cara que tá há bastante tempo em Minnesota, né? Já levou o time para o playoff várias vezes, mas fica um pouco daquela impressão que o time chega no máximo que consegue chegar. E aí? Ele tem moral, porque né, tá há muito tempo aí. Mas ele tá onde aqui para esse ano? Ele ainda não tem moral ou tá na sua pressão que 2021 tem que ser o fim de linha, Canguru? Eu lembro da temporada passada que o Vikings parecia ser um dos times para ir para os playoffs. Uhum. E eles meio que entregaram essa vaga, né? Em performances... Eles tiveram... Teve um jogo que eles foram muito... O Dalvin Cook correu muito bem com a bola, mas eles perderam. Acho que foi até pro próprio Bears, se eu não me engano. No final da temporada. Que ninguém tá esperando muita coisa do Bears e tal. Eu acho que essa entrega da vaga, né? Ficou meio que parecendo isso. Pode ter colocado ele sob pressão, né? A defesa deu um passo atrás também. O que é o campo dele, né? E a gente comentou muito, né? Que é interessante o elenco do Vikings, que eles têm nomes muito fortes, mas esses nomes parecem meio isolados, né? Não é um time, sei lá, muito bem construído em volta deles. E aí, por exemplo, o Dan comentou do Cowboys. Para quem perdeu do Cowboys na temporada passada, é meio vergonhoso, sabe? Ainda mais você brigando por playoff. Eles fizeram isso, por exemplo. Aquela partida foi brava, né? Foi 31-28. Acho que foi essa partida que eu me referi antes, até. Que o Dalvin Cook, 27 carregadas, 115 jardas, um touchdown. O Cousins ele completou 22 de 30 passes para 3 touchdowns e 300 jardas. Eles perderam pro Andy Dalton. Veja bem, Andy Dalton. Então, acho que esse pode ser um dos jogos que a torcida lembrar, né? Como eu lembrei aqui agora, e mais algumas outras derrotas. Por exemplo, eles perderam pro Buccaneers fora de casa. Normal, perderam pro Saints fora de casa, normal. Mas perderam pro Bears em casa nesse final de temporada. Eu nem sei ainda qual era exatamente o panorama da temporada nesse momento, mas eu acho que ele tá sob pressão. Ele tem moral, ele tá há muito tempo, é verdade, mas eu coloquei ele coloquei sem pensar assim, eu coloquei direto sob pressão. Ei, vamos nessa também, né? Concordo, exatamente porque ele não mostrou um trabalho consistente até agora. É um ano, sim, de playoff. Né? Então esse ano seria o de playoff, vamos ver. Concordo.
completamente aí. O Canguru tá sob pressão, sim. Beleza. Última divisão, então. Vamos começar com o Pete Carroll. Pete Carroll que sofre um bocado de críticas, já foi campeão também e vai com um coordenador novo. A gente até fez umas brincadeiras semana passada, né, Canguru, sobre algumas das declarações que têm vindo de lá e tal. Mas tem uma consistência aí de time competitivo, né, também, né, Dan? É difícil botar o Pete Carroll em alguma delas aqui ou é meio que automático? Eu acho que a galera acostumou a ver esse time indo ao Super Bowl todos os anos, né? Sei lá, 2 anos seguidos, aí, ou pelo menos chegando ali bem perto, e isso não aconteceu nos últimos anos. A gente vendo de fora conseguiu ver alguns probleminhas ali que precisavam ser endereçados ali em relação à proteção de quarterback e tudo mais. Mas ele é uma lenda no esporte aí, imagino, talvez o segundo melhor dessa galera, ou o terceiro. Tá tranquilo, eu imagino que tá tranquilo aí, mais um time, mais um ano competitivo, vendo esse time nos playoffs para variar. Eu quero perguntar para vocês, antes da gente passar dele, 2 das pessoas que eu mais vejo NFL junto torcem pro Seahawks, né? Ambos apoiam o site, por sinal, o JP, acho que sabe, o Paulo e o Diego, né? O meu primo mesmo. Ambos, eu já falei disso, o que me incomoda dos Seahawks, parece que eles sempre chegam no teto deles, e você simplesmente sabe que eles não vão passar daquele teto, sabe? Que é tipo o segundo jogo de playoff, eles ganham a semana do wildcard, aí eles perdem a segunda semana. Nesse momento, né? Nesse momento, sim. Antes o Dan observou bem, a gente sabia que o Seahawks ia fazer a final de conferência contra alguém, normalmente era contra o 49ers, né? Bem antes, né? Agora, depois da Legion of Boom desmontar e tal, do Russell Wilson virar o cara do time, né? Eu tenho esse incômodo com os Seahawks. Parece que eles ficam travados nessa posição, tipo, nesse limbo, que é mais ou menos como o seu time era, o Bengals, com o Marvin Lewis, né, porra? Que sempre ia pros playoffs. Você acha que esse teto é por causa dele ou por causa do Russell, ou nenhum dos dois? Eu acho que passa muito por todo mundo. Tipo, o Russell Wilson, o jogo dele parece que vai ficando pior conforme a temporada passa. Parece que ele quer resolver as coisas de uma forma muito mais egoísta, não é a palavra. Parece que ele se sente muito mais cobrado, sabe, conforme o tempo passa. E ao mesmo tempo passa pela montagem do time, né? E daí tem a ver com o GM também, e tem a ver com o próprio Pete Carroll. Vários drafts deles, até virou piada, né? Que o Seahawks vai draftar na primeira rodada, é melhor trocar mesmo, porque eles vão errar. Quanto tempo a gente fala isso, sabe? Então acho que passa pelos dois, né? Isso. E passa também por algumas escolhas do que ele prefere fazer com o time. Né? Mas sim. Aí, tu quer deixar ele no outro patamar ou não tem moral? Eu tinha separado, eu falei, né? Eu tinha separado ele, não tem moral. Eu não me incomodo de colocar ele no outro patamar também. Eu acho que ele tá ali junto com o Sean Payton, assim, sabe? Não, tá. Então a gente levou para esse lado, então vamos botar ele no patamar também. Ele ganhou mais moral. Alguns torcedores de Seattle vão torcer o nariz. Mas ele ganhou mais moral que o Russell Wilson foi na coletiva de imprensa, né? Falou que eles são amigos e tal. Tá certo. Agora, o Kyle Shanahan. Eu acho que ele tá com moral, né? Por mais que ano passado tenha sido um ano difícil, acho que também a questão das lesões e tudo mais ajudou a moral dele não ser muito abatida. Eu gosto dele, né? Acho que é difícil não gostar dele. E como você falou, as lesões ajudam muito o caso dele. Então, o esquema dele parece estar consolidado, né? Tá muito claro que tá funcionando nesse momento da NFL, né? É um esquema que veio, ele foi competitivo em Atlanta e tá em São Francisco. Eu acho que o que tá no problemático para ele aí, eu acho que nem as vitórias, mas as decisões que ele tomou, e eu acho que é assim que os técnicos são lembrados, são mais pelas decisões tomadas do que pelas vitórias. Essa que o Canguru acabou de lembrar aí, dele ter ficado com o Jimmy Garoppolo e não ter ido atrás do Tom Brady, por exemplo. Então, se ele manteve agora e o quarterback não... Pois mas os caras estavam vindo do Super Bowl, né? É difícil também você trocar o teu quarterback, por mais que seja o Tom Brady. E o McVay? O McVay teve uma fase que ele era o gênio e que, pô, ele era o cara, né? Todo mundo sonhava em ter um cara tipo o McVay e tal. Mas ele depois também se mostrou um pouco teimoso em algumas coisas.
E agora ele foi para uma off-season que ele disse, beleza, não, o meu esquema é o melhor e ele estava sendo segurado pelo Goff. Eu acho que isso vai ser meio que colocado à prova mesmo em 2021, né? Eu acho que ele tá com uma moral altíssima e agora tá com todas as peças que ele gostaria de ter, né, cara? Então acho que a último anelzinho ali, o último anel dele chegou agora. Então vamos ver como será esse time aí que tá com uma defesa forte, um ataque agora com um quarterback que consegue fazer mais do que o básico. Então vamos ver, cara. Eu acho que vai ser bacana de ver. Eu acho que ele ainda está com moral. Também. Mas vai ser colocado à prova de alguma forma esse ano aí com o que pode acontecer com o time. O último ano dele não tem moral aqui, né? Até pela questão de contrato e tal, né? Todo mundo lá recebe dinheiro. É até estranho ver, né? Que todo mundo lá renova contrato e tal. Você fica até impressionado. E eles investiram muito, né? Peças muito fortes, né? O Aaron Donald e o Jalen Ramsey na defesa, por exemplo. Eles perderam muita coisa também, né? Eles perderam um safety cornerback nessa temporada. Uhum. E o coordenador defensivo, né? Sim, então... Muito do que vai acontecer com o Rams passa por essa substituição do coordenador. O Ryan Horace vai ter que manter o nível da parada lá. Eu acho que ele eu acho que ele pode ser esperado um pouco com o Vrabel, porque assim, a contratação do Matthew Stafford dá um peso muito forte pra temporada dele, sabe? Uhum. Tipo, todo mundo pensando, porra, eles contrataram o Stafford. Eles têm que dar um passo maior do que eles deram na temporada passada. Temporada passada eles perderam no Wild Card Weekend pro próprio Seahawks, né? Foi isso? Foi. Não, eles estavam sem o quarterback, né? Eles jogaram sem o quarterback. Perderam pro Packers. Perderam pro Packers. Eles ganharam do Seahawks. É verdade que eles até zoaram de Jamal Adams e tal. É verdade. Então, com o Matthew Stafford, qual que é a expectativa que a gente tem pro time? No mínimo, qual é a cobrança, sabe? No mínimo, o Divisional Round? Sei lá. Ou, no mínimo, sei lá, a final de conferência. Eu acho que é mais uma questão do visual do que exatamente da onde que pode cair. Mais o conceitual da coisa mesmo. É esperar repetir aquele ano do Super Bowl lá, que era um ataque espetacular. Time competitivo sumiu no Super Bowl, mas eu acho que é muito voltar aquele estágio lá que eles saíram. Pois é. E para fechar, Arizona, que o Cliff Kingsbury está indo para o seu terceiro ano. Em teoria, ainda é um começo de trabalho. Em teoria, né? Ainda é um começo de trabalho. Mas eu acho que as movimentações que o tipo de movimentação que o Cardinals fez nessa off-season joga uma pressão grande sobre o Kingsbury. E pode-se ficar no final da temporada, caso a coisa não ande bem, né? É uma divisão super complicada, né? O que atrapalha ainda a mais complicada da NFL. Né? Atrapalha até a avaliação, né? Foi pro playoff e não foi. Tem essa questão da divisão ser uma divisão que qualquer um dos outros três pode, né, explodir aí, dominar, ou dois deles, ou até os três dominar de uma certa forma que não dê pro Cardinals competir. Mas, por um outro lado, pode-se ficar uma mensagem de que as movimentações feitas foram corretas, tudo foi feito para fazer o time dele funcionar e não funcionou, né? E que a coisa fique no colo dele. Então foi gerada uma pressão a mais ainda do que ele já teria normalmente pelo terceiro ano à frente do time. Então eu acho que o Kingsbury entra nesse campeonato sob uma pressão grande. E vamos ver no que vai dar isso aí. Foi isso, a gente fechou aqui 32 times. Canguru, você tem a contabilização aí total? Eu tenho também. Vamos lá, vamos ver se confere. Estreia, acho que a gente precisa... Foram 7, né? Só pra gente chegar no 32, né? 7 estreantes. Arthur Smith, Dan Campbell, David Cooler, Urban Meyer, Brandon Staley, Nick Sirianni e Robert Saleh. Okay. São esses os estreantes. Beleza. Aí começou bem. Matt Rhule, Stefanski, Judge, Brian Flores, Ron Rivera e Matt LaFleur. Então a gente tem 6 aqui. Ok. Começou com o sinal de alerta o McCarthy, só. Um só, olha aí. Diga-se passagem, o único que de todos, depois eu tava pensando nisso, o único de todos que ganhou Super Bowl e não tá na lista de outro patamar. Olha só, é relevante isso. Mas vamos lá. Sim. Sob pressão, o Kingsbury agora, né, pra fechar.
Matt Nagy, John Gruden, Mike Zimmer, Zach Taylor e Vic Fangio. 6 também. Tem moral McDermott, o Frank Reich, Shanahan, Vrabel e McAvey. Ok. Outro patamar. Eu meio que separei outro patamar, tipo Andy Reid e Bill Belichick em cima. É um outro patamar do outro patamar, isso que você quer dizer. É isso? Isso, Tá tipo bom. lendários no outro patamar. Aí outro patamar normal, acho que eu colocaria o Mike Tomlin e o Harbaugh, pela longevidade dos trabalhos. Aí um pouquinho embaixo deles o Bruce Arians, né, porque tá no momento de outro patamar dele. E aí acho que o Sean Payton e o Pete Carroll meio que também são muito O Sean parecidos. Payton e o Pete Carroll estão no mesmo caso do Tomlin, se você pensar friamente, do Tomlin e do Harbaugh, que são uma longevidade grande com um nível de competição constante. Na verdade, é a mesma coisa. Então o Andy Reid e o Belichick estão no outro patamar, nível lendário, e os outros 5, né, que é o Tomlin, o Harbaugh, o Arians, o Payton e o Carroll, estão juntos no outro patamar, um nível abaixo, outro patamar B. Fechou legal, então. 32 times. Dan, brigadão, cara, por ter conseguido estar aqui com a gente, cara. E dá o último recado aí pra galera. Meu, agradecendo demais aí o convite, sempre legal o papo com vocês aí, parabéns pelo trabalho. E falar sobre futebol americano, voltar a falar sobre a NFL aí, grande abraço, visitem Diário NFL. Isso aí. Até a próxima. Beleza, então, galera. Valeu, Canguru. Até semana que vem. Falou.